Olá, boa tarde. Estamos aqui novamente para mais uma aula de história. E hoje o tema nosso vai ser Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi feita no período da época moderna, né? E foi contra a unidade do cristianismo no Ocidente. Então, temos que remeter ao passado e lembrar que no final da queda do Império Romano houve uma cisão entre o Império Romano do Oriente, né, que a capital era Constantinopla, em Bizâncio, né, e o Império Romano do Ocidente, né, que a capital era em Roma. Então, essa reforma protestante vai contra a hegemonia que a Igreja Católica Apostólica Romana estava tendo no lado ocidente. Também vai contra a centralização monárquica. Desde o fim da Idade Média, você deve lembrar, nós estamos falando aqui da Idade Moderna, né? Houve a centralização do poder na mão do rei, né? Com a criação dos estados nacionais. E aí, qual é o pano de fundo aqui que nós temos que entender? Havia um confronto entre o rei e a igreja, né? A igreja ela dominava não só a parte religiosa, como a parte política. E aí o rei vai ficar incomodado, por quê? Porque grande parte do que era arrecadado pela igreja, né, era mandado para Roma, né? E outra, a Igreja Católica, ela tinha muitas terras. Lembra que nós falamos nas aulas anteriores, né? Que terra significava dinheiro, e dinheiro significava poder. Então, os reis eram contra esse montante de dinheiro que a igreja remetia para Roma, né? E aí a igreja cobrava impostos de várias classes sociais, inclusive dos camponeses, né? E aí a igreja tudo é um pano de fundo. A igreja ela era contra uma coisa chamada usura. O que era usura? Era contra esse sistema de empréstimo de dinheiro cobrando juros, né? No caso, seria um agiota, né? Então a igreja vai contra isso. Porém, ela tinha um calcanhar de Aquiles, uma fraqueza. Ela vendia cargos, né, em troca de dinheiro, né? E aí o estopim que eu considero que fez com que Martinho Lutero, que foi o primeiro reformador, vai contra a igreja, é que a igreja estava vendendo indulgências. O que é indulgências? Era uma carta que a igreja tinha poder de escrever e assinar, e vendia essa carta com perdão de pecados em troca de um montante de dinheiro. E aí, quem vai aparecer nesse pano de fundo todo, que vai se rebelar primeiramente contra a igreja, vai ser o Martinho Lutero. E aí ele vai escrever 95 teses e vai colocar essas 95 teses contra a igreja na porta da Basílica de Westminster. E aí, em 1520, o Papa Leão X emite uma bula papal, né, pedindo para que Martinho Lutero se retratasse, pedisse perdão para a igreja. Não esqueça que Martinho Lutero era um monge, né? Ele pertencia à hierarquia da igreja. Só que Martinho Lutero não deu muito crédito a isso. O que ele faz? Ele pega essa carta do próprio Leão, do Leão X, o Papa, e queima essa bula em praça pública. E aí o imperador Carlos V vai convocar um concílio e vai declarar Martinho Lutero como herege. O que é um herege? Ele é contra os usos e costumes e os princípios da igreja. Então ele foi excomungado, ele foi expulso da igreja.
E aí vai nascer uma nova vertente pós-Martim Lutero, que vai ser o João Calvino. Ele vai fundar uma ideologia chamada calvinismo, né? Que era um seguidor, o Calvino era um seguidor de Martim Lutero. E ele foi muito influenciado pela ideologia humanista, né? Você já deve ter estudado no Renascimento. O humanismo era aquela ideologia que tirava Deus, né? O teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas, e coloca o homem no centro de todas as coisas. Esse é o fundamento do humanismo, né? E com isso, tudo vai ser começado explicado não pelo lado da religião, mas sim pelo lado da razão. E o que Martim Lutero prega nos seus princípios é, primeiro, que a igreja não tivesse imagens, né? Que a igreja ideal para João Calvino é uma igreja sem imagem, né? Para que não houvesse idolatria. Também ele achava que o sacerdote não tinha que andar paramentado, vestido, né? Com estola, com chapéu, como são os padres. E sim uma pessoa vestida de modo simples, comum, né? E tendo sempre como base, como princípio, como bússola, a Bíblia, ok? Só que aí o que ele vai contra os princípios de Martim Lutero? Martim Lutero pregava que a igreja, que o homem, o sacerdote, poderia casar. Ele também pregava que a salvação era somente pela fé. Se você cresce, você era salvo, né? Se você se arrependesse dos seus pecados, né? E era contra essa venda de carta de indulgência. Já João Calvino, ele prega o seguinte, que a salvação não dependia do que aquele que crê, e sim dependia de Deus. Ou seja, para João Calvino, existia a predestinação, ou seja, o homem, por vontade divina e soberana de Deus, o homem ele é predestinado, uns para a salvação, outros para a perdição. Então ele achava que o homem era predestinado, ou seja, vai contra também, apesar de ser seguidor de Lutero, os princípios de Lutero, que dizia que o homem era salvo pela fé. Continuando então, vai haver no final um levante, uma contrapartida da Igreja Católica, uma coisa que nós chamamos de contra-reforma, ou seja, vai contra a reforma. Reforma de quem? De Martim Lutero. Em 1534, essa contra-reforma vai ser fundada por Inácio de Loyola. Quem era Inácio de Loyola? Era um ex-soldado espanhol da Ordem da Companhia de Jesus. E ele coloca que essa contra-reforma deve ter um perfil, um modelo militar. E a principal figura desse perfil da contra-reforma, formada por Inácio de Loyola, eram os jesuítas, que ele considerava como os soldados de Cristo. O princípio de Inácio de Loyola, a igreja deveria ter um papel preponderante, principal, no ensino, na catequização, ensinar a ler e escrever, ensinar a rezar, né? E aí e esses jesuítas deveriam andar por todo o mundo para expandir a fé católica, né? E aí vai haver uma coisa chamada, na Contra-Reforma, vai ser trazido de volta uma coisa chamada Santo Ofício. Vai ser trazido de volta pela Igreja Católica, desde a Idade Média, que houve, depois não houve mais, agora vai retornar na Idade Moderna, que era o Tribunal da Inquisição. É aqueles que não abjurassem da sua fé, aqueles que não se arrependessem, aqueles que não seguissem os princípios da Igreja Católica, eram considerados hereges. E esse tribunal fazia o julgamento e a pessoa ia para a fogueira.
né? Podemos citar aqui como exemplo Joana d'Arc, que lutou ao lado da monarquia francesa, né? Também vai trazer de volta, em 1545 e 1563, o Concílio de Trento. O que é um concílio? É a união de vários bispos cardeais, né, com a mediação do Papa, e aí eles vão também vai lançar novamente uma coisa chamada Index, que era uma lista de livros proibidos, né? Todo livro que tivesse uma ideologia contra a Igreja Católica, contra os princípios da Igreja Católica, eram queimados em praça pública. Vocês já devem ter visto isso. E aí, podemos citar como exemplo os livros de Galileu Galilei, que foi queimado em praça pública, né? Em contrapartida, eles vão especializar melhor o seu clero, né? Porque muitas das vezes, inclusive, isso foi a acusação de Martinho Lutero, muitos assumiam cargos eclesiásticos na igreja e eram analfabetos. Eles vão ter esse cuidado de formar melhor o seu clero, né? Vai proibir a venda de cargos, que era o princípio que Martinho Lutero lutava, porque eles estavam vendendo cargos em troca de ouro, né? E o sucesso maior da Contra-Reforma e dessa ordem de Inácio de Loyola vai ser aqui na América Latina, né? Inclusive no Brasil e toda a América Latina. E o maior sucesso que a Igreja Católica Apostólica Romana vai fazer é aqui na América Latina, porque aqui há a maior concentração de católicos. Ok? Esse é o panorama geral, né, do que foi a Reforma Protestante, né, que foi a reforma que começou com Martinho Lutero. Depois nós citamos aqui João Calvino, mas tem John Knox, né, vários outros que vão lutar por essa reforma protestante, né, que hoje você pode fazer uma analogia, uma comparação com a Igreja Católica Apostólica Romana, como ainda é hoje, era da época, e os protestantes, que são hoje os que são considerados, tem vários nomes, né? Protestantes, os crentes, os evangélicos, são esses que vão contra a ideologia de Lutero, que vão contra a igreja. Por exemplo, igreja ter imagem, igreja fazer adoração a santos, e assim por diante. Ok? Isso é só um panorama geral para que vocês leiam o texto e consigam extrair de lá um melhor conhecimento, ok? Um abraço e até a próxima aula.